Então, pessoal, na aula passada a gente falou da definição de algoritmo. Depois falamos das estruturas básicas que compõem o algoritmo, que são as estruturas sequenciais, as estruturas de tomada de decisão e as estruturas de repetição. Em seguida, a gente também falou da forma de representação de um algoritmo, né? Que também são três formas diferentes. A primeira delas é pela linguagem corrente, né? Linguagem falada ou escrita, no caso português. Em seguida, ele pode também ser representado por meio de fluxogramas. E finalmente, a gente pode escrever algoritmos utilizando uma linguagem de programação, e no nosso caso nós utilizaremos o Portugal do Visual G, tá? Para representar, para criar os nossos algoritmos. E na sequência a gente vai falar um pouco dos tipos de dados, né? Depois daquela introdução toda, a gente vai falar dos tipos de dados, que é para começarmos a criar nossos primeiros algoritmos. Bem, um algoritmo, como a gente já vem falando, né, é um conjunto de instruções que é executada numa determinada sequência, tá? Então, assim, como a gente vai trabalhar com computadores, e quando a gente estiver programando, criando as nossas variáveis de nossos algoritmos, a gente tem que ter em mente que o computador, basicamente, ele é composto de três bloquinhos aí que a gente aprendeu nas aulas de informática básica, né, que é uma entrada de dados, a parte de processamento de dados e a saída de dados, tá? Então, o algoritmo, por ser assim, digamos, a base da programação, da computação, ele também faz uso dessa estrutura, né? Então, o algoritmo, ele realiza operações ou um conjunto de instruções sobre dados de entrada, realizando processamento e jogando isso para a saída de dados, tá? Então, qual é a observação que eu faço aqui, né? Quando a gente estiver programando, a gente vai ter que ter em mente isso, né? Quais são as variáveis de entrada, como é que é realizado o processamento de dados sobre essas variáveis de entrada e quais serão as saídas, né? E suas respectivas variáveis, ok? Então, só para não deixar passar em branco aqui o slide, né? Então, o algoritmo, ele realiza um conjunto de instruções numa determinada ordem sobre um conjunto de dados de entrada, tendo em vista um conjunto de dados de saída desejado. Então, assim, no caso do ser humano, a gente intuitivamente manipula vários tipos de dados, né? Senhas, números de contas bancárias, datas, o valor do salário, uma música ou perfume. Repara o seguinte, que cada dado desse, uma senha, um cheiro, uma música, são tipos de informação diferentes, tá? E com o computador, né, como ele é uma máquina, digamos, burra, de certa maneira, e ele só faz o que a gente manda, a gente tem que deixar bem expresso, né, bem claro para ele quais são os tipos de dados que ele vai trabalhar. Para a gente é natural, né, manipular tipos diferentes, é até intuitivo, a gente nem percebe que manipula vários tipos de informação, de dados diferentes. Então, como eu falei, né, com os computadores, tá, ocorre algo parecido. Para que ocorra o processamento de dados, a gente precisa dizer previamente para o computador quais são esses tipos de dados, né, que ele vai trabalhar. Se é um número, se é uma data, se é uma palavra e por aí vai. Então, basicamente, existem três tipos de dados que a gente vai manipular aqui no curso e que, de um modo geral, as linguagens de programação elas também manipulam, né? Então, quais são eles, né? São os tipos numéricos, tá? Que nesse caso a gente engloba aí os números inteiros e reais. Os tipos literais, que são os caracteres, né? Uma letra A, B, C, é um arroba, uma hashtag, né, que chama de cerquilha. E os tipos lógicos, né, verdadeiro ou falso, que a gente também vai falar mais na frente. Então, resumindo, os computadores eles não
eles não são como o ser humano, que a gente manipula vários tipos de dados. Tem que deixar bem claro de antemão quais serão esses tipos de dados. Os tipos de dados que os computadores manipulam são basicamente esses três aí: numéricos, literais e lógicos. Tá? Então a gente vai falar do primeiro tipo aqui, né? É o tipo de dado numérico, no caso inteiro. Então basicamente os números inteiros, né? O tipo de dado inteiro, ele é utilizado para realizar contagens. E esses tipos de dados inteiros, eles representam os números reais, perdão, reais não, os naturais mais os negativos, ou seja, os tipos inteiros são os números negativos e positivos não quebrados, né? A gente fala, sem vírgula e sem nenhum tipo de quociente. Então eles são basicamente utilizados para realizar contagens. Então exemplo aí, né? Eu tenho 25 anos de idade. Tá? A gente considera isso como um tipo de dado inteiro. Porque em geral, né, a gente não diz, eu tenho 25 anos e meio de idade. Pode até ser, né? Mas em via de regra, assim, no dia a dia a gente fala a idade inteira. João tem 2 filhos. É outro exemplo, né? A gente não diz, eu tenho 2 filhos e meio. Eu tenho 2 filhos e um terço. Tá? Ou você tem 2 filhos ou tem 0, né? Ou não tem nenhum. Tá? E também não faz sentido, nesse caso, né? Falar de quantidade de filhos negativos ou idade negativa. Então, os tipos de dados, eles são dados numéricos, né? Constituídos pelo conjunto dos números inteiros, ou seja, o conjunto dos números naturais mais os números negativos, e são utilizados para realizar contagens, né? Tá certo? O próximo tipo de dado numérico é o tipo real. Tá? Então, são os dados numéricos, o tipo real, né? É um tipo de dado numérico constituído pelo conjunto dos naturais, inteiros e racionais. Aí, utilizando a linguagem simplória, são os números quebrados, né? Com caso decimal, com vírgula. Então, um exemplo aqui que eu coloquei, né? A área de um terreno é igual a 123,50 metros quadrados. O saldo de minha conta é R$ 258,69 negativo. Tá? A temperatura ambiente é de menos 20,35 graus Celsius. Tá certo? Então, diferentemente dos números inteiros, né? Eles são números com casas decimais utilizados para representar números decimais dentro do algoritmo. Tá? Então não se perca. Existem 3 tipos de dados, né, que o computador manipula: numéricos, literais e lógicos. Os numéricos aqui basicamente se dividem em inteiros e reais. Inteiros eles são utilizados via de regra para realizar contagens, e os números reais para representar, e os tipos reais para representar números com caso decimal, que a gente chama de ponto flutuante. A observação que é importante aqui é a seguinte: a gente aqui no Brasil utiliza o Sistema Internacional de Unidades, tá? Que é o francês. Então a gente utiliza a vírgula para separar a parte inteira de um número. Tá? A gente utiliza a vírgulazinha para separar a parte inteira da sua parte decimal. Só que, né, na maioria das linguagens, por terem sido aí criadas a partir lá dos Estados Unidos, que é um sistema anglo-saxão, não vamos utilizar a partir de hoje a vírgula para representar, para separar a parte inteira de um número real de sua parte decimal. Nós vamos utilizar o ponto. Tá? Então aqui, por exemplo, em vez de 123,50 vai ficar 123,50. E isso dentro dos nossos algoritmos a partir de hoje e nas linguagens também de programação. Tá certo? Justamente por essa diferença de sistema de unidades, né? No caso, os algoritmos e as linguagens utilizam o sistema anglo-saxão, que é o sistema inglês que os americanos também utilizam. Aqui no Brasil nós utilizamos o sistema internacional, que deriva lá do sistema internacional francês. Beleza? Então nós falamos dos tipos de dados numéricos, né, inteiros e reais, e agora nós iremos falar dos tipos literais. Os tipos literais são digamos, são sequências, né, de letras, números e símbolos especiais
incluindo aí os espaços em branco. Então, o tipo literal é um conjunto de caracteres, né? Sejam números, vírgula, dois pontos, seja um asterisco. E, em geral, galera, quando a gente vai indicar o tipo de dado, o tipo de dado literal, a gente coloca ele entre aspas duplas. Algumas linguagens utilizam aspas simples. Então, tudo que está entre aspas duplas é considerado um tipo de dado literal. Tá? Então, mais uma vez, aqui entram letras, caractere especial, espaço em branco e por aí vai. Tá certo? Os tipos literais na literatura, eles são designados por cadeia, string ou alfanumérico. Tá? Então vocês podem ver tipo de dados string, alfanumérico ou cadeia, se refere ao tipo literal. Tá? Então não se esqueçam disso. Toda vez que eu falar de string, eu estou me referindo a um tipo de dado literal. Cadeia, a mesma coisa. Alfanumérico também. Tá bom? Então, o tipo de dado literal, né, é um conjunto de letras, números e símbolos especiais, incluindo espaços em branco, e, e delimitado por aspas duplas. E finalmente o tipo lógico, tá? Os tipos lógicos, eles assumem, né, assumem valores verdadeiro e falso, tá bom? Verdadeiro e falso, tá? São também conhecidos como booleanos. Então, em outras palavras, né, um exemplo aqui: a porta está aberta ou fechada. O resultado dessa, digamos assim, dessa sentença, né, pode ser verdadeiro ou falso. Você está feliz ou triste. Então, digamos, o resultado dessa afirmativa, né, ela vai depender do teu estado, e o resultado dela vai ser do tipo falso ou verdadeiro. A gente vai dar uma explicação melhor em relação aos tipos lógicos quando a gente estiver utilizando a estrutura de dado, perdão, a estrutura de tomada de decisão, né, e as estruturas de repetição. A gente trabalha com os tipos lógicos e lá vai ficar um pouquinho mais claro, tá? E também em relação aos operadores, né, que o resultado dos operadores relacionais é um tipo de dado lógico, verdadeiro ou falso, tá certo? Então a gente fica por aqui nessa aula, tá? Então, só para dar um review rapidinho, então tipo de dados, tá? Os dados eles são formas, né, de indicar ao computador de que maneira a gente vai trabalhar as informações que ele vai receber. Esses tipos de dados podem ser numéricos, literais ou lógicos, sendo que os numéricos se separam em inteiros e reais. Os literais são cadeias de caracteres, em geral separados ou delimitados por aspas duplas. E finalmente o tipo lógico, que indica um valor verdadeiro ou falso, tá? Dependendo da operação que você esteja realizando com os operadores. Então, até a próxima aula.